Então, Cláudia, quais são os principais arquétipos e como usar esses arquétipos na prática? Essa pergunta é ótima. E assim, eu adoro trabalhar com os arquétipos, né? Inclusive, no seu ensaio, nós trabalhamos com os arquétipos. No do Thales, a gente trabalhou com os arquétipos. Sim. Na verdade, em todos os ensaios eu trabalho com os arquétipos. E a gente volta aí para essa questão da percepção, né? Essa questão facial, né? As expressões. Né? Nós comunicamos muito. A nossa linguagem não verbal, ela é muito poderosa. E aí, quando a gente associa essa linguagem não verbal aos arquétipos, faz com que na mente do nosso consumidor isso se torne mais claro e evidente. É difícil, às vezes, para o meu cliente entender como é que a gente vai fazer isso, porque, na verdade, a gente precisa fazer uma associação simbólica. Existem muitos símbolos que vão para além das nossas expressões faciais, né, que são correlacionados. Cor, textura, corte de cabelo, o que você precisa comunicar, quem é seu público. Né? Hoje não existem os principais arquétipos. O marketing trabalha com 12 arquétipos. Tá? Cada um desses arquétipos nós temos aqui dentro de nós. A gente só evidencia uns mais que os outros. Né? Por exemplo, nos ensaios de marca pessoal, eu trabalho com 3 arquétipos. O de personalidade, o de energia do ensaio e o de narrativa. Certo? Por quê? Porque eu preciso entender quem eu sou e qual é a energia que eu emano. Né? Qual é a minha personalidade? Eu sou aquela pessoa mais sensual, mais envolvente, ou sou aquela pessoa mais séria, que passa mais credibilidade, né? E a gente já está falando do amante do governante. Isso. Ou eu sou aquela pessoa que deseja um profundo pertencimento, ou quer fazer com que o outro entenda que eu sou essa ponte de pertencimento para ele. Então, eu posso trabalhar o cara comum. Né? Eu trabalho com crianças, com o público infantil, então eu preciso trabalhar o quê? O arquétipo do inocente. Eu preciso passar para esse pai, para essa mãe, que aquela criança ela está segura naquele ambiente. Né? Pode ser também trabalhado o cuidador, porque né, os pais normalmente buscam muito nas marcas, nas empresas que prestam serviço, esse arquétipo mais ativo, porque ele quer terceirizar o serviço de cuidado do filho dele a uma marca que passa essa percepção de valor para ele. Então, quando a gente pensa nos arquétipos e começa a associá-los à nossa marca pessoal, às marcas empresariais, a gente tem um ganho significativo. Não é que você vai garantir a percepção do outro, não, mas é como se você desse uma pista mais evidente de que ele, ao olhar para você, identifique esse traço de comportamento, esse traço, essa percepção que vai fazer com que ele se sinta mais à vontade ao contratar o seu serviço. Né? Então, assim, para cada marca, para cada público, né? Na verdade, eu associo muito a questão do público. Quem é o seu público? Se você não conhecer seu público, isso vai ficar muito mais difícil para você. Então, quando eu conheço meu público, eu sei o que eu preciso, qual é o ativo primordial que eu preciso evocar nesse público. Total. Então, eu tenho que me vestir disso. Não, e eu falo muito sobre isso, né, de uma forma geral, quando a gente fala de posicionamento, que precisa ser sustentável, né, Cláudia? Muito. Não adianta, eu acho sensacional esse trabalho que você faz, e nem todos os retratistas, né, fazem isso, que é entender sobre a personalidade de cada cliente, o objetivo de imagem, que também tem muito a ver com o que eu faço dentro do meu trabalho também, porque precisa ser sustentável. De que adianta você ir lá fazer um ensaio, né, com uma roupa tal, com cabelo tal, com acessório tal, e de repente quando o seu cliente ou o seu paciente vai te encontrar, ele vê que é uma pessoa completamente diferente, né, que era um personagem ali para criar uma conexão, mas que na verdade não vai criar conexão nenhuma, porque não vai ter coerência, não vai ter aquela junção, né, do profissional que está sendo retratado ali, que está na vitrine digital, ali nas redes sociais, né, e ali no presencial. Então, precisa ter esse equilíbrio. Coerência. Né? Essa coerência. Acredito que a palavra é muito essa coerência. Fica muito mais fácil sustentar dessa forma, né? E assim, nós hoje, enquanto consumidores, a gente busca
na verdade, tem se buscado cada vez mais, e ontem até lendo um livro agora, que é o último do Philip Kotler, Woman to Marketing, né? O Woman to Woman. Eu li o trecho, o inbound, que é o marketing interno, e o... Isso, né? E o outbound. Mas até para além disso, ele tem uma afirmação nesse livro que eu achei fantástica. O nosso público-alvo está envelhecendo. A humanidade está envelhecendo. Então, estatisticamente, essas pessoas estão em busca de mais valor e não de preço. Elas estão em busca de experiência. E de verdadeiras conexões. Então, aquilo que é muito volátil, muito fútil, afasta esse público. Né? E aí, volto de novo. Quem é o seu público? Isso. Porque também existe o público de uma outra faixa etária, né? E que muitos negócios trabalham para esse público. Né? Tem commodities para esse público. E tudo bem. Mas pessoas, empresas que querem segmentar, querem personalizar, querem dar exclusividade, precisam estar atentas a essa exigência do público. O que é que esse público está exigindo? E segundo o Philip Kotler, cada vez mais relacionamento. As pessoas querem relacionamento. E os relacionamentos, eles se dão a partir da confiança que você gera na outra pessoa. Ou seja, a mensagem que você emite através da sua imagem, da sua segurança, dos arquétipos bem trabalhados, passam para esse público a confiança que você deseja que ele tenha no seu negócio. E isso converte em quê? Em vendas. Eu acho muito interessante essa questão do relacionamento e faz todo sentido, porque hoje mesmo, eu pessoalmente, eu busco lojas que eu tenho esse relacionamento, que eu sou bem tratada, que as minhas clientes são bem tratadas, porque eu quero levar as minhas clientes em lugares que elas tenham experiências positivas, porque é uma extensão do meu trabalho, né? É claro que toda loja, né, que eu busco a cliente é de acordo com o orçamento de cada cliente, é de acordo com o perfil, com o objetivo dela, com o estilo dela, né? Mas claro que eu tenho inúmeras lojas para fazer essa escolha, muitas vezes, né? E eu escolho aquelas que as minhas clientes terão, que elas estão buscando, né? Quando o assunto é o orçamento, né, o investimento que ela está fazendo, mas também essa recepção calorosa, sabe? Para dar continuidade do que eu quero dentro do meu trabalho, do meu posicionamento também. Porque eu quero oferecer isso para minha cliente desde o primeiro encontro, quando ela entra lá no meu estúdio, eu quero que ela tenha essa recepção positiva, né, calorosa. Eu trabalho com autoestima, com autoconfiança, que muitas vezes estão abaladas, né? Então, se eu não penso nisso e também na continuação disso com os meus parceiros, não vai estar sendo coerente também com o que eu busco, tanto para mim quanto para as minhas clientes, né? Então, a importância do relacionamento, a importância de você também buscar lugares onde você tem essa conexão e não só a compra do produto em si, mas o que você vai sentir naquele ambiente, como você vai ser tratado, como você vai ser recebido. Eu acho que falta isso em muitas lojas, sabe? Trazendo para o meu lado. Humanidade. Eu acho que falta as pessoas pensarem nisso. São seres humanos que vocês estão atendendo, né? Assim, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa em oferecer uma experiência mais humana também, não só focando no produto, focando na pessoa que está comprando aquele produto. E assim, também, não só uma experiência mais humana, Sim. né? Quando a gente busca por serviços de alto e altíssimo padrão, Sim. a gente começa a perceber que existe também uma diferenciação no nível de mimos e tratamentos. Com certeza, até mesmo porque de acordo com o investimento que você está fazendo, você vai ter um retorno sobre aquilo ali. E muito me admira quando você vai comprar, às vezes, numa loja de luxo, né? O Thales comenta muito sobre isso, né? Ele que está ali na BMW, ele fala que o mínimo que ele tem que oferecer ali é um atendimento de alto padrão, porque o cliente está comprando um produto de alto padrão. Exatamente. Né? Então, é bem proporcional. E aí a né? gente descola a questão de preço e valor. Sim. Porque preço é uma coisa, valor é outra. E aí o cliente... Pronto. E isso também é outra coisa que o mercado hoje, de profissionais, principalmente de serviços, porque de produtos isso já existe já há muito tempo, né? Eu acho que é uma coisa nova para esse segmento de Sim. serviços. Quando a gente se
posiciona para poder atender a um público mais consciente, eu nem quero colocar a questão de um público de alto e altíssimo ticket, consciente. Não. Um público mais consciente, que está realmente em busca de valor, de percepção de valor, de valor agregado, de experiência e de relacionamento, o preço não é tão relevante. Porque você está recebendo toda uma estrutura por trás daquele valor agregado. Total. E é de fato isso que importa. Você viveu essa experiência em Mendonça. Total. Foi, assim, sensacional. Eu só quero, para falar a verdade, eu gostaria de ter isso. Sempre, quem não quer, né? Ser bem tratado. Exatamente. E é bom a gente falar sobre isso, porque parece óbvio, né, amiga? Mas não é óbvio. Não é. Ontem mesmo eu estava com um casal de clientes, né? E eles falando sobre isso, sobre uma experiência que eles tiveram. E, né, em uma marca de alto padrão, de luxo, e o mínimo que você espera é ser bem atendido, que é o que eu comentei com você em relação ao que o Thales falou. E eles não foram. Tipo assim, é o mínimo. Olha, eu fiz uma compra recentemente, eu não vou falar o nome da loja, enfim. Mas eu comentei com o Francisco que foi o melhor atendimento que eu recebi de uma vendedora na vida. Vou explicar por quê. Hoje, eu já não tenho muita... Eu já não tinha paciência antes. Agora, minha paciência para loja de departamento está quase zero. Porque eu vejo aquele monte de coisa e eu não consigo enxergar nada. Sim. Aí, normalmente... E eu também já tenho essa questão de procurar. Eu não compro muito, mas quando eu compro, eu quero uma peça de valor agregado para que eu possa usá-la mais vezes, durante muito tempo, e fazer muitas combinações com essa peça. Sim. Eu cheguei nessa loja, a vendedora entendeu isso. Então, eu peguei uma peça, eu falei assim, eu queria experimentar essa peça. E aí ela foi me fazendo um questionário para poder entender qual era o meu estilo. Eu entrei para o provador e de lá eu não saí mais. Que legal. Ela trazia as peças. Ela, Cláudia, achei essa peça ali fora que eu acho que tem o seu estilo. Olha essa outra aqui. Sensacional. Eu comprei. Por quê? Comodidade, tratamento. Lá dentro do programa, você aceita um cappuccino, você aceita uma água. Quase que dá vontade de você sentar e ficar ali quieta, falar assim, traga, não tem nada assim, taurina, né? Não tem nada para comer. Trazer um cappuccino aqui pra você. Tem um biscoitinho, pipoca. Mas é isso, sabe? É entender o que essa pessoa quer. Isso. Qual é a virada de chave dela para você vender? E é um diferencial. É um diferencial, gente. E outra, eu sempre até trouxe muito isso do varejo de moda, né? Que antes de me tornar consultora de imagem, eu tive essa trajetória aí de 7 anos no varejo. E você vende muito mais, ou vende bem, né? Não vamos dizer assim que vende muito mais em número de peças, em sim valor, mas vende bem quando você está atenta ao que o seu cliente veio buscar. Tá? Isso vale para nós também como serviço. Não adianta a gente querer vender um serviço nosso para um cliente que não veio buscar aquilo ali, né? Não. Ele quer uma outra coisa. Ele vai sair insatisfeito, você não vai conseguir fazer seu trabalho. Ali dentro da loja, a mesma coisa. O atendimento vai virar uma confusão, o cliente não vai conseguir comprar a peça que ele estava buscando, que ela estava buscando, e não vai ser uma experiência positiva, né? Não, e isso é tão importante, porque assim, a pessoa que não consegue falar sobre a solução que ela quer te dar, gente, como é que ela vai conseguir fechar esse ciclo? Isso. Jaline, se vestir bem é vaidade ou estratégia? Muitas pessoas acham que cuidar da imagem é algo superficial. O que você pensa sobre isso? É o que nós falamos anteriormente, sabe? Eu acredito que é uma escolha de pessoas inteligentes. Porque, assim, quando você já está um pouco mais consciente, né, do que isso traz de benefício para você, você não vai deixar isso de lado, né? Eu vejo isso como algo crucial para o nosso dia a dia, né? Essa experiência com a gente mesma, até para fortalecer mais, falando do público feminino, que é o meu público-alvo mesmo, né? Fortalecer mais essa questão da sua feminilidade, do cuidado que você tem com você mesma, sabe? Hoje a gente está numa rotina muito frenética,
né? E querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu me vejo assim muitas vezes, e quanto mais eu me vejo assim, mais eu me distancio da minha essência. Eu percebo isso, né? Da minha essência cuidadosa, né? Que gosto de cuidar do meu visual, que gosto de ter o cuidado comigo mesmo e o cuidado com os outros, né? Então, jamais eu vou ver isso como superficial ou vaidade, sendo que eu colho tantos benefícios com essa ferramenta, né? Cuidando da minha aparência, e já tem 7 anos aí que eu guio, né, clientes a fazerem o mesmo, né? E colho resultados maravilhosos, né? Quem for lá nas avaliações ali do Google, por exemplo, vai ver que tem um depoimento mais incrível do que o outro, focando não somente nessa questão da roupa em si, né? Mas o que essa ferramenta traz para além, né, da roupa somente, né? Falando sobre roupa, mas de todo o cuidado com a aparência de uma forma geral. É muito importante. É o primeiro passo, eu acho. E seguindo aí com esse tema, né, de fortalecimento de autoestima, autoconfiança, como que a gente faz, Cláudia, para equilibrar, né, essa naturalidade, autenticidade, autoestima aqui na construção da nossa marca pessoal? Eu acho que esse é um tripé que, se você não conseguir entender e aplicar, fica muito difícil você fazer o posicionamento da sua marca pessoal. A gente, cada vez mais, tem buscado pessoas que sejam autênticas mesmo. A autenticidade não é... Existe também até uma dor até, né, das pessoas acharem que a autenticidade é você falar o que você pensa, falar... Não é. A autenticidade, na verdade, é um respeito à suas crenças, aos seus valores. A sua identidade, né? Isso. E entender que, de fato, você não vai agradar todo mundo. Isso é libertador, inclusive. Isso é libertador. Você não vai agradar todo mundo. A partir do momento que você consegue se respeitar, se preservar e colocar para o mundo, olha, o meu modus operandi é esse. Eu sou assim, respeitando, lógico, com regras de educação, etiqueta, comportamento, Mas você faz isso de uma forma natural, sem invadir o espaço do outro, certo? Isso é natural. Então, você vai automaticamente se conectar com pessoas que têm também esses mesmos valores e essas mesmas crenças. E isso faz com que você não fira, não se auto... prejudique, assim, a palavra não é nem essa, mas é autorrespeito, faz com que você se autorrespeite. E a partir do momento que você se respeita enquanto ser humano, enquanto profissional, você quase que coloca um limite. Então, as pessoas que vão se aproximar de você, elas sabem que elas têm aquele limite para poder respeitar. Eu concordo demais com isso. E aí fica realmente mais fácil equilibrar a construção da sua marca pessoal. Isso. Porque você não tem que estar preocupado em parecer aquilo que você não é, em fazer aquilo que você não gosta, estar em lugares que você não se sente bem. Né? Hoje, pronto, isso aí, conversando com amigas outro dia, né, pessoas que hoje se aproximaram porque tem esse mesmo posicionamento. Olha, eu só vou para lugares que eu quero de fato estar. Eu me respeito. Não é porque o outro está errado. Não é isso. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Essa questão do posicionamento tem a ver comigo. Eu quero estar nesse espaço. Eu defendo essa causa. Eu defendo esse tipo de posicionamento. Então, eu me respeito, logo... estar aqui faz sentido para mim. Isso, e até de forma estratégica também, né? Trazendo aí o livro Especialista em Pessoas, de Thiago Brunet, né? Ele fala muito sobre isso, né? Das prateleiras, né? Dos amigos estratégicos, né? Dos íntimos. Então, ali você sabe o que você vai falar, né? E o que você pode ficar muito à vontade. E tem também aqueles lugares que você vai estar, que não vai ser tão desconfortáveis, porém você sabe o que você quer ali. Isso é posicionamento também, isso também é estratégia, entendeu? Para você conseguir alcançar, né, o lugar que você deseja, né? Sem se auto-prejudicar, que é o que você estava falando, né? Sem se prejudicar. Porque isso também é uma dor, né? Essa questão de você querer estar em todos os lugares porque precisa fazer social, porque precisa... Você não precisa de nada, você precisa se posicionar. Isso. Olha, assim funciona o meu negócio, assim funciona
a minha pessoa, você se posicionou ali, você criou ali esse limite, as pessoas começam a entender. E vai ter momentos, né, que você, em determinado momento da sua carreira, que às vezes é o momento do plantio, né, que você tá ali naquela coisa de se inserir um pouco mais, que você vai precisar fazer escolhas, porque adulto faz o que tem que ser feito, né, gente? Exatamente. Não o que quer, faz o que quer, faz o que tem que ser feito. Então vai ter momentos que você fala, ai meu Deus, eu tô tão indisposta hoje, mas é tão importante estar ali para mim, então vou aqui me preparar tudo e estarei lá, né? Vai ter momentos na nossa carreira que a gente vai precisar fazer um pouco mais dessas escolhas, e outros momentos que a gente vai precisar fazer um pouco menos, até a gente conseguir alcançar o que a gente deseja, né? Todo mundo quer ser feliz. Né? A gente também leu um livro agora recentemente, que para mim, a morte é um dia que precisa ser vivido. Simplesmente perfeito, que fala exatamente sobre isso. Né? Demais. Até aquela pessoa que a gente às vezes julga que ela é ruim, a atitude dela é de autopreservação, é para que ela seja feliz. Então todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Mas se você começar a ceder e fazer tudo que o outro quer... Aí só o outro é feliz. Só o outro é feliz. Aí, e você que quer ser feliz... consegue ficar triste. Isso. Então, tem os limites também, né? Isso é posicionamento, né, Cláudia? Exatamente. Jaline, a gente já vai terminando, mas eu queria que você falasse para o pessoal como eles podem se vestir e economizar tempo e dinheiro. Perfeito. Bom, tem muitas empreendedoras que eu atendo, né? Empreendedoras, empresárias que falam que quer se vestir bem, né? Quer se sentir bem com o visual delas, mas que não tem tempo. E mal sabem elas que o que está atrapalhando elas a terem esse tempo é a falta de planejamento na construção desse guarda-roupa inteligente, né? Desse guarda-roupa que tem peças que valorizam as suas proporções físicas, que valorizam a sua coloração pessoal, né? Claro que a gente, dentro da consultoria, usa a coloração pessoal de forma harmônica para trazer harmonia para o visual, mas também estratégica quando nós temos uma intenção de comunicação através do visual, né? Entender também qual é a minha personalidade, né? Eu gosto muito de abordar dentro do meu trabalho perfis de comportamento de acordo com o método DISC, né? Também os temperamentos, que eu acho sensacional, para que eu entenda um pouco mais sobre aquela cliente, sobre a personalidade dela, mas também para que ela se entenda, para que ela tenha um norte. Claro que quando a gente fala de autoconhecimento, não é algo que acontece em uma sessão ou em uma consultoria de imagem e estilo pessoal. É algo contínuo, é da vida inteira. E cada vez mais que a gente se aprofunda, né, nesse tema, mais a gente vai conseguir construir esse guarda-roupa inteligente, né? Ter mais tempo, porque a gente vai estar otimizando o tempo logo no início do nosso dia. E olha que coisa maravilhosa, a gente tem contato com o nosso guarda-roupa todos os dias. Então, a gente já pode começar o nosso dia tendo uma experiência negativa ou positiva. Não, e simplesmente simplificar o vestir. Você abrir o guarda-roupa e falar assim, essa peça aqui eu quero usar essa camisa. Aí você olha assim e fala assim, gente, mas tem todas essas calças para usar. Pronto. Isso é mágico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E o que eu acho, sabe, as pessoas estão tão no piloto automático e também com toda a construção que foi feita em relação à imagem pessoal, à aparência, que as pessoas consideram algo superficial e que é isso que a gente está mostrando, que não é. As pessoas não dão a devida importância para isso. A gente volta nesse tema, né? Tá tão ali na correria e se importando com tantas outras coisas, e sim, isso é válido, mas isso também é importante, isso também vai facilitar a sua rotina, isso também vai otimizar o seu tempo, isso também vai otimizar o seu dinheiro, né? Porque você vai saber o quanto você vai investir e quantas possibilidades aquele investimento vai te trazer de volta, né? Vai entender que é muito mais importante ter peças que valem a pena, que realmente valorizam o seu visual todo, do que um monte de peças parada lá te dando a sensação que você tem muito, mas na verdade tem pouco. E a pessoa se torna uma pessoa feliz, né? Total. E felicidade é vida. A gente, o que a gente estava falando aqui. Eu lembro de vários momentos que eu estava me sentindo bem com o meu visual, com a roupa que eu estava vestindo, que eu quero me conectar com aquele sentimento de novo. E até falo nessa questão da repetição dos looks, da repetição das peças, né? Que isso também é uma escolha inteligente, que não tem problema nenhum. Ainda atendo clientes que têm receio, né, de repetir peça, de repetir looks. E eu faço questão, inclusive, de mostrar ali nas minhas redes sociais o quanto eu repito, o quanto isso faz parte da minha rotina, sabe? Porque se você se sentiu bem com determinado look,
por que não usá-lo novamente? Não é? Por que não se conectar com aquele sentimento positivo novamente, né? Agora, Cláudia, vamos para a pergunta que não quer calar. Eu lido muito com isso quando eu estou organizando o styling, né, os looks das minhas clientes para um ensaio fotográfico, né? E muitas pessoas sentem essa insegurança, né, na hora de fazer o ensaio, de tirar as fotos. Então, como se organizar, né, para que esse momento seja exatamente, né, como nós esperamos, como cada cliente espera? É literalmente organização e planejamento, né? Não é simplesmente uma foto. Esse retrato, ele precisa ser a personificação de quem você é. E aí, vamos e venhamos. Você consegue mostrar para uma pessoa, através de um retrato, quem você é, se você não estiver devidamente planejado, né? Então, assim, hoje no estúdio a gente tem um método que antecede a execução desse retrato, né? Esse método é um método que eu criei, sim. Por quê? Porque envolve realmente conhecer essa pessoa a fundo, entender sobre psicologia, entender sobre arquétipos, entender sobre comunicação, para você trazer todo esse conhecimento em função da execução de um retrato que vai falar, que vai representar de fato quem você é. E a naturalidade, né, não cabe... O cliente, quando chega, normalmente ele está travado, né? Às vezes ele nunca passou por essa experiência de ser retratado. E aí a responsabilidade é de quem? É dele? Não. A responsabilidade é minha. Eu tenho que ter domínio de direção de fotografia para poder trazer para essa imagem aquilo que de fato ele é, né? Então, assim, existe um processo para que ele obtenha o resultado esperado. E um primeiro ensaio, eu falo que posicionamento de marca, ele tem início, mas ele não tem fim. Porque à medida em que a gente vai amadurecendo o nosso posicionamento, que a gente vai conversando com a nossa audiência, que a gente vai percebendo quem é esse público, às vezes a gente tem que fazer um reposicionamento de marca pessoal. Total. Você precisa criar novas imagens para que essas imagens realmente façam essa ponte, façam essa conexão com o seu cliente, né? E hoje a gente sabe que não é só o retrato, né? A gente tem outros pontos de contato que são tão importantes quanto, né? Então, assim, para o posicionamento de marca pessoal, o retrato é um desses pontos de contato. Mas se ele for um ponto de contato negligenciado, e se você ainda não tem esse domínio para poder conversar com as câmeras, para poder gravar vídeo, tudo, ele é um ponto indispensável, talvez o mais importante do seu posicionamento. Então, ele precisa, sim, de planejamento e de uma boa execução. E, às vezes, as pessoas ficam pensando ali só no look em si, falo só, mas não desmerecendo, porque é algo bem importante, mas tem tantos elementos, né, os elementos ali do trabalho, do dia a dia, né, que podem ser utilizados durante, né, o ensaio, para que crie uma narrativa depois, né, com essas imagens, e muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Então, está dentro do planejamento também, eu acho muito legal, porque você também direciona as pessoas nesse sentido, né? Porque a narrativa, hoje, qual é a função da narrativa? É contar histórias. Isso. Né? A gente conta a história de toda forma. Você conta a história através da fala, através de imagens, através de gestos. Né? Por exemplo, Charlie Chaplin, a gente não tinha, era um cinema mudo. Sim. Como é que ele conversava? E conversava bem com a audiência dele. Até de hoje, pronto, está sendo citado hoje aqui. De tão importante que era essa linguagem não verbal. Total. Né? Olha o poder da imagem. E de todos os símbolos que estão nessa imagem. Todos os símbolos. A gente entendia que ele era um pobre... assim, não é nem pobre vagabundo, mas assim, ele se vestia como ele gostaria de ser percebido, mas ele estava completamente dentro de um outro contexto. Sim, né? total. Quando você vê aquelas imagens e como elas conversam com a gente até hoje, elas são imagens atuais. Exato. Até hoje elas são atuais. Tudo que é ensinado ali é muito atual. Muito atual. Puramente linguagem não verbal. Puramente. Aê! Foi tudo! Gente, a gente fica por aqui com mais esse episódio. Eu vou pedir a Jaline para falar um pouquinho sobre ela,
Bom, sou Jaline Geia, consultora de imagem e estilo pessoal, e vou te ajudar a cuidar do seu visual, da sua aparência de forma harmônica e estratégica. E eu, Cláudia Soares, dona do Estúdio Cláudia Soares e do Conecta Aí, estou aqui para ajudar você no seu posicionamento de marca pessoal e networking.